Olá, pessoal! Bem-vindos aqui à nossa segunda aula correção de prova da VUNESP, prova de nível superior. Essa prova foi aplicada pela Banca VUNESP em 2017, Tribunal de Contas do Estado. Bom, pessoal, em uma aula anterior nós corrigimos as questões 1 e 2, né? Questão 1 e 2 dessa prova, tinha uma charge, depois era uma questão gramatical. Agora nós vamos ter uma sequência de pelo menos duas questões de intelecção de texto, interpretar o texto. Vocês têm aí parcialmente o texto aparecendo, eu vou ler junto com vocês, tá certo? Vamos lá, pessoal. Nós estamos nos preparando para concurso de oficial de justiça, que é nível superior. Escrevente, apesar de ser nível médio, a prova é muito parecida ou idêntica a essa. A VUNESP não faz muita diferença entre as duas, tá? É uma banca previsível, mas interessante, né? Vamos lá, aplicando aqui os conhecimentos da gramática, mas nós aproveitamos também para resolver a prova inteira e aí transmitir para vocês alguma informação a mais na questão da interpretação de texto. Eu julgo que são dois textos, um texto aqui fácil, as questões também não serão difíceis. Vou ter que ler para vocês aqui o texto, não é, pessoal? Tenho que ler. Vocês têm acesso aí à tela com a parte do texto, daqui a pouquinho a gente coloca o restante. Muito bem, avaliar os servidores. Instituições funcionam bem quando conseguem promover incentivos corretos. Em se tratando do serviço público, isso significa recompensar o mérito e o esforço, evitando que funcionários sucumbam às forças da inércia. Pessoal, aqui nós vamos aproveitar a nossa aula sem pressa exagerada para poder também já introduzir alguns elementos da interpretação de texto, né, elementos textuais. Muito bem, que tipo de texto nós vamos enfrentar aqui? É um texto narrativo, onde há narração, personagem? Não. É um texto descritivo, que só faz descrições? Não. É um texto dissertativo, onde o autor vai exprimir uma opinião sobre determinado assunto. Muito bem. É recomendável que textos sejam divididos em parágrafos. Nós temos vários aqui, ó. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto. Não é nada raro da própria prova mencionar no parágrafo primeiro, no segundo. Dessa forma, facilita a localização da informação, não é? Quando se escreve utilizando esta técnica aqui, em que eu vou dissertar sobre um assunto, eu vou opinar sobre ele, é importante que se tenha uma opinião e que se defenda uma tese. E aqui, geralmente, a tese é apresentada no primeiro ou no segundo parágrafo. Instituições funcionam bem quando conseguem promover incentivos corretos. Veja, ele já está emitindo uma opinião. Ele está afirmando que instituições funcionam bem quando conseguem promover incentivos corretos. Esses incentivos, nós vamos ver, é para os funcionários, certo? Para que eles possam trabalhar com eficiência. E esses incentivos não são incentivos apenas de premiação, mas também de punição. Nós vamos ver ele desenvolvendo essa opinião aqui. Em se tratando do serviço público, isso significa recompensar o mérito e o esforço, evitando que funcionários sucumbam às forças da inércia. Ou seja, em se tratando de serviço público, ele vai defender o que é promover incentivos. Recompensar. O que é promover incentivos? É recompensar o mérito e esforço e evitar que os funcionários cedam, né? Sucumbam, se entreguem às forças, ou seja, ficarem parados, né? Estagnados. Muito bem, esse é o primeiro parágrafo. Para efeito aqui apenas, né, pessoal, pedagógico, né? Usando aqui uma didática para já acrescentar para vocês, esse parágrafo aqui, ó,
ele é composto de, olha o ponto final, ó, um ponto final aqui, 2. Esse parágrafo é composto de 2 períodos. O que é o período? Que vai da maiúscula até o ponto final, tá ok? Então, período que vai da maiúscula ao ponto final. No nosso curso de sintaxe, a gente começa a falar sobre orações, né? A oração é quando há presença de verbo. Instituições funcionam, ok? Ó, aqui é um verbo. Então, eu tenho uma oração aqui. Quando conseguem, conseguir é verbo, eu tenho outra oração. Essa aqui a gente chama de oração principal na análise sintática. E essa aqui é a oração subordinada. Ela tá uma oração subordinada adverbial temporal. Ela está sendo introduzida aqui, ó, por esse elemento de conexão que é uma conjunção subordinativa temporal. Então, funcionam, tem uma condição aqui de tempo, quando conseguem, né? Em se tratando, então, isso é só para exemplificar o que é um período, maiúsculo ao ponto final. Nesse caso, o período ele é composto de 2 orações, tá? Aqui eu tenho um outro período, ó, tratando, significa, evitando, sucumbam. Nós temos 4 orações dentro desse período. E o parágrafo composto de 2 períodos, ou seja, que vai da maiúscula ao ponto final. Desculpem aqui transformar a interpretação de texto numa coisa tão técnica, mas acho que isso colabora com o aprendizado de vocês, tá? Uma das razões do fracasso do socialismo real, quando fala socialismo real, pessoal, não que as questões vão se ater a isso obrigatoriamente, tá bom? A gente só está aproveitando aqui. Uma das razões do fracasso do socialismo real é aquele que aconteceu na forma do comunismo na União Soviética, em Cuba, porque nós temos o socialismo dos livros, né? Da teoria, aquele que é sonhado, da igualdade, né? De oportunidades para todos. Recorda-se foi ausente, o fracasso é uma constatação isso, tá? Não é uma opinião, não. O fracasso do socialismo real, recorda-se, foi a ausência de estímulos do gênero aos trabalhadores. Ou seja, os trabalhadores em geral não eram estimulados. Para os trabalhadores, ó, para estes, tá vendo? Esse aqui é um elemento, né, que retoma aqui aos trabalhadores, retoma a palavra trabalhador nesta oração aqui. Então, para esses quem? Os trabalhadores, a escolha racional, ou seja, a escolha pensada, era não chamar a atenção dos superiores, seja de forma negativa ou de forma positiva. Esse é um segundo parágrafo. Muito bem, veja que ele está fazendo um paralelo aqui, né, na questão do funcionamento dos servidores públicos, ok? Já que são públicos, são todos prestando serviço ao Estado, ele já remete essa situação à questão dos servidores públicos aqui no Brasil. Parágrafo 3º, hein? A gestão de pessoal no Estado brasileiro, gestão de pessoal, né? Administração de pessoal. Basicamente, o serviço público são pessoas, não é? Prestando esse serviço. A gestão de pessoal no Estado brasileiro não chega a reproduzir um modelo soviético. Veja, ele está aqui atenuando um pouco da afirmação que ele fez acima, né? Dizendo, peraí, a gestão de pessoal, né, no serviço público não é um modelo soviético, mas necessita de um sistema eficaz de incentivos e de sanções. Incentivos, sanções seriam as punições. Com efeito, ou seja, assim, políticas de bônus por produtividade nas carreiras públicas ainda são tímidas e raramente bem desenhadas, ou seja, raramente são bem planejadas. Já a dispensa de servidores por insuficiência de desempenho, embora prevista na Constituição, veja,
Antes de ler aqui o quarto parágrafo na sua totalidade, deixa eu falar um pouco sobre interpretação de texto, principalmente em concursos da VUNESP. Interpretação de texto, pessoal, é se ater a que o texto e o que o autor disse, não aquilo que você acha que ele quis dizer. É o que ele disse. Não disse ao pé da letra, mas o que ele disse com toda a narração, tá? Com toda a sua dissertação, defendendo a sua tese, as suas ideias. Veja que ele colocou aqui, né, fez uma introdução de qual é a tese dele, perfeito? De que a administração de pessoal no serviço público carece de uma administração mais que privilegie o mérito, né? E que promova a atividade, a busca do servidor pela melhoria constante, né? E aprimoramento. A ideia é essa, né? Aí ele fala que a gestão do Estado brasileiro não é bem um modelo soviético, como ele havia mencionado, mas essa política, né, de bônus, ou seja, de premiar aqueles que produzem, nas carreiras públicas, são tímidas, são débeis, são fracas e raramente bem desenhadas, ou seja, raramente bem planejado. Parágrafo 4º, já a dispensa de servidores por insuficiência de desempenho, embora prevista. Então, veja o que eu falava. Você tem que se ater ao que diz o texto, mas alguma inferência, né, entendimento de uma referência extra-texto, aqui é uma referência fora do texto, prevista na Constituição. Então, você que estuda aqui para oficial de justiça, escrevente, para Tribunal de Contas, muitos concursos de assistentes sociais, principalmente para tribunais, psicólogos, né? Tantos outros. Agora, investigador da Polícia Civil, escrivão, tem que estudar a Constituição, não é? Lá na Constituição, na parte que, digamos, administrativa, do artigo 37 ao 41, a Constituição prevê, né, quais são os princípios administrativos constitucionais. O princípio é a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e um último, a eficiência. Então veja que é isso. O que está previsto na Constituição em matéria, né, de administração pública, além da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, é a eficiência. Então, é possível, depois de um processo administrativo, demitir um funcionário público ineficiente. Então, eficiência é um dos critérios a ser adotados para a avaliação do servidor. Embora previsto na Constituição, não pode ser posta em prática porque o Congresso nunca elaborou uma lei complementar. Veja, na própria Constituição diz que essa eficiência, a maneira de implementar isso dentro de um sistema público imenso e complexo como o brasileiro, depende de uma lei complementar que vai regulamentar como se dá a avaliação dos profissionais como a carta, letra maiúscula, a carta magna, ou seja, a Constituição exige, tá? Esse é um outro elemento aqui, de retomada de uma palavra já mencionada aqui, que no caso é Constituição, né? Muito bem. Vamos prosseguindo aí, né, pessoal? Eu vou subir um pouco mais o texto, a gente perde um pouco do que está lá em cima, né, mas ganha aqui embaixo. Vamos lá. Vislumbra-se, ou seja, pessoal, se enxerga, né? É possível enxergar, vislumbrar. Eu estou no 5º parágrafo, certo, pessoal? Tem que consertar a caneta aqui. Caneta digitalzinha aqui. Vamos ver se a gente... Aqui... Muito bem. Vislumbra-se, enxerga-se, né? Agora, uma possibilidade de avanço
Discute-se no Senado o projeto que cria um sistema de avaliação periódica a ser adotado por União, estados e municípios, ou seja, todos os entes federativos, né? Que poderá levar à exoneração. O que é exoneração? É a demissão dos servidores que obtenham por sucessivas vezes, o número exato ainda é objeto de negociação, notas inferiores a 30% da pontuação máxima. Quem não for avaliado sucessivas vezes em até 30%, mais do que 30%, seria passível de demissão ou exoneração. Será ingenuidade, então aqui o 5º parágrafo, aqui 6º, ok? O 6º vem aqui uma opinião dele. Será ingenuidade, entretanto, contar com uma aprovação fácil, ou seja, que tramita lá no Congresso, né, uma lei, mas é uma ingenuidade, entretanto, contar com uma aprovação do quê? Desse projeto de lei. Por quê? Os sindicatos da categoria já se mobilizam contra o texto, porque tira privilégios, né, do funcionário público. Tampouco se deve imaginar que basta uma lei para alterar o status quo. O que é o status quo? É a coisa vigente, né? O que está acontecendo. Sistemas de avaliação de servidores já existem em alguns órgãos, é verdade, né? O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com o curso de oficial de justiça, aí tem isso. Muitas vezes não passam de um jogo de cena corporativista que acaba por distribuir. Eu não estou dizendo que no tribunal é um jogo de cena corporativista, não, tá? É feita avaliação mesmo lá, até onde a gente tem conhecimento, sim. Que acaba por distribuir premiação quase que generalizada. Alguns municípios, alguns estados fazem isso. As dificuldades, contudo, não podem ser pretexto para o imobilismo, para a inanição, para ficar parado, né? O projeto se apresenta como um passo inicial importante. Ou seja, tem que dar um passo, tem que criar a lei, né? Uma vez posta em prática, aí então a experiência vai servir de base para eventuais aperfeiçoamentos, ou seja, melhorias. Esta matéria é tirada do editorial da Folha de São Paulo, de 29/9/2017. O texto foi adaptado de alguma maneira, mas está aqui praticamente a íntegra do texto. Bem, pessoal, as questões que vamos resolver aqui diz respeito exatamente a esse texto. A questão número 3 diz assim, no editorial argumenta-se que é um dos argumentos. Vamos avaliar. A avaliação dos funcionários públicos no Brasil contará com uma lei... contará já é dado por certo que a coisa será aprovada. Isso não tá... Ele não deixou claro isso no texto, tá? Deixou claro, inclusive, que não sabe nem se vai passar no Congresso, porque haverá resistência por parte dos sindicatos. A partir do projeto que temos no Senado, qual prevê a dispensa de 30% dos servidores. Não é isso. É dispensar servidor que, por vezes seguidas, não consiga 30% da nota, né? Então, alternativa A, errada. B, a gestão de pessoal é uma realidade no Estado brasileiro, correspondendo a um jogo de interesses em que se preservam servidores com desempenho sofrível, atuando sem punição, razão pela qual o novo projeto de avaliação deveria ser deixado de lado. A gestão de pessoal é uma realidade no Estado. Veja, se ela fosse uma realidade, estaria implementando uma gestão realmente. E essas afirmações são contraditórias, olha só. Quando diz assim... é necessário, né, que se avalie o desempenho. Então, há um jogo de interesse em que preserva um servidor de desempenho sofrível. Então, a gestão é uma realidade e corresponde a um jogo de interesse que preserva o desempenho sofrível, razão pela qual o novo projeto de lei deve ser deixado de lado, é justamente por não ter uma gestão de pessoal que deveria ir para frente. B, né, errada. C, a aprovação do projeto de lei que tramita, né, que anda lá no Senado, deverá agilizar os processos de avaliação dos funcionários públicos no Brasil, atendendo a uma reivindicação dos sindicatos da categoria. Os sindicatos estão se opondo
ao projeto de lei, tá? Uma realidade na gestão. Não é uma realidade, é um projeto de lei, então nem é lei ainda. O sindicato é favorável? Não, está se movimentando. D. A avaliação dos funcionários públicos no Brasil seria desejável de modo a garantir mais eficiência no trabalho, reconhecendo o mérito dos trabalhadores mais dedicados. Contudo, a legislação brasileira proíbe. Não, a Constituição diz que depende apenas de uma lei complementar, né, para regulamentar isso. D está incorreta. E aí só sobra E, não tem outra possibilidade. A gestão de pessoal no Estado brasileiro precisa implementar um plano de avaliação de seus servidores que seja capaz de estimulá-los pelo mérito de seu trabalho, bem como aplicar a correta penalidade àqueles cujo desempenho é insatisfatório. Onde é que eu encontro isso daqui? No primeiro parágrafo, principalmente, né? Se voltar lá no primeiro parágrafo, você vai ver exatamente isso que está sendo dito. Questão número 4. Questão 4. Em relação ao projeto de lei a ser votado no Senado, o texto deixa claro que... o texto deixa claro que ele sofre crítica dos sindicatos e, quando aprovado, irá de encontro aos preceitos. Sofre crítica do sindicato? É verdade. Quando aprovado, irá de encontro. Não, ele vai ao encontro da carta. Veja a diferença. Ir de encontro é ir contra a carta. A carta é a Constituição. Então, o projeto de lei vai ao encontro da Constituição e não de encontro. Certo? Ok. Alternativa A, incorreta. B. Enfrentará resistências e, ainda que aprovado, sua implementação poderá ser comprometida. Isso é verdade. Enfrenta a resistência do sindicato e a implementação ainda pode ser comprometida. Lá no último parágrafo, no último do texto, vocês vão ver que ele deixa entender que ainda assim é necessário ter aí tomar-se medidas aí para que se implante isso. C. Compromete os direitos dos trabalhadores, apesar disso, esses mantêm-se impassíveis. Manter-se impassível é não fazer nada. E o texto fala que o sindicato já está se movimentando, então, errado. D. Conta com o apoio dos servidores, mas, se aprovado, criará impasses com o sindicato. Não. Conta com apoio? Em nenhum momento há no texto essa informação que conta com apoio. Na verdade, dá a entender o texto que os sindicatos estão se movimentando porque não há apoio dos servidores para o projeto, tá? Os servidores estariam até preocupados. E é alvo de muitas críticas e, por conta disso, o imobilismo social e político é inevitável. Veja, o projeto é alvo de muitas críticas e, por conta disso, imobilismo social e político é inevitável. Não. Ele diz lá no texto, né, bem no final do texto, que é necessário implantar e promover ações, né, que não permitam a inanição ou imobilismo. É alvo de muitas críticas, uma afirmação forte, né? Ele fala que, na verdade, os sindicatos estão se movimentando. Por conta disso, das muitas críticas é que é o imobilismo político. Não, o imobilismo político é porque a tendência da administração de pessoal é a manutenção do status quo, da coisa vigente, né? E isso é imobilismo, mas não porque é alvo de crítica. Então, B, enfrentará resistências e, ainda que aprovado, sua implementação poderá ser comprometida. Muito bem. Questão número 5, pessoal, vamos lá. Aqui nós vamos ver uma questão de semântica. Semântica é o significado das palavras, tá ok? Nós temos na gramática a fonologia, o estudo dos sons, da escrita, acentuação, não é isso? Reprodução do som na escrita, essa fonologia. A morfologia, o estudo da formação das palavras e da classificação das palavras, substantivo, adjetivos, advérbios. Temos a sintaxe trata da oração,
ok? Dos períodos simples, quando tem uma oração, períodos compostos, quando tem mais de uma oração. E aqui vamos tratar sobre vocabulário agora, e essa é uma parte da gramática chamada semântica. Como vocês podem ver, estão negritadas 4 palavras. Diz assim, ó, nas passagens, evitando que funcionários sucumbam às forças da inércia. Depois, políticas de bônus por produtividade nas carreiras públicas ainda são tímidas e raramente bem desenhadas. Bem, nesse caso aqui, ser tímidas e raramente bem desenhadas, ó, tímidas e desenhadas. Vamos ver aí o significado. Sucumbir pode ser ceder, pode. Obedecer? Não. Pode ser entregar-se? Pode. Opor-se? Não. Sucumbir é se entregar, perder, né? Aspirar também não. Então eu só tenho 2 possibilidades, ou alternativa A ou alternativa C. Apatia, vamos ver, sucumbir, inércia. Inércia é apatia, desânimo, não querer fazer nada? É. Pode ser incapacidade? Pode também. Tímida, débil, é adjetivo de tímido? É. Desenhadas é omissa? Não. Desenhado é planejado. Então, alternativa A. Sim? Pronto, tá legal agora. Vamos lá. Nas passagens, evitando que funcionários sucumbam às forças da inércia e políticas de bônus por produtividade nas carreiras públicas ainda são tímidas e raramente bem desenhadas. Os termos em destaque significam correta e respectivamente. Sucumbir, pessoal, é obedecer? Não. É opor-se? Também não. Aspirar? Também não. É entregar, ceder. Esses 2, por enquanto, A e C estão corretas. Inércia. A inércia pode ser tanto apatia quanto incapacidade. Pode. Depois, tímidas. Tímida é débeis, fracas. Tímidas é fracas. Omissas é que se omite, então já não está certo aqui. E desenhadas é planejadas. Então, alternativa A, ceder. Evitando que funcionários cedam às forças da apatia. Políticas de bônus por produtividade nas carreiras públicas são débeis e raramente bem planejadas. Alternativa A é a alternativa correta. Concordam, pessoal? Concordam que vamos para a questão de número 6, pessoal? Pronto, pessoal. Agora sim, questão 6. De acordo com a norma padrão, assinale a alternativa correta quanto à pontuação e à regência. Pessoal, quando eu falo pontuação, principalmente vírgula, né? Ponto e vírgula, ponto. E regência pode ser regência verbal ou regência nominal. O que vem a ser isso? Regência verbal é aquela preposição que está presente depois de um verbo e que esteja empregado corretamente. Por exemplo, ele vai de São Paulo. Não, ele vai a São Paulo. O verbo ir rege aí a preposição a. Ele precisa de ajuda. O verbo precisar pede a preposição de. Há verbos vive, ele vive bem. Não rege preposição nenhuma. Preposição ou ausência dela e o seu emprego correto. Essa é a regência verbal. Regência nominal é porque há substantivos, adjetivos, advérbios que pedem preposição. Por exemplo, perto de, dentro de, não é? Então, há substantivos, adjetivos e advérbios que pedem preposição ou a dispensam. Isso é uma questão de regência. A regência, o uso correto da preposição depois do verbo é a regência verbal. E o emprego de expressões que têm ou não preposição depois de substantivo, adjetivo e advérbio é a regência nominal. Vamos ver a alternativa A. Cabe lembrar que... Pessoal, não cabe lembrar algo, lembrar alguma coisa? Então, esse que em diante aqui é essa coisa.
é o objeto direto. Que quem lembra, lembra algo. Essa vírgula aqui, ó, do que, o que, ele está dentro do objeto direto, que cabe lembrar que a ausência de estímulo aos trabalhadores, cabe lembrar isso aqui, ó, que é a ausência de estímulos, tá bom? Foi uma das razões do fracasso do socialismo real. Tudo que vem depois aqui é o que cabe lembrar. Quem lembra, lembra alguma coisa, é o objeto direto. Não pode haver uma vírgula separando nem o verbo do seu objeto direto e muito menos separando, ó, cabe lembrar que isso aqui é uma conjunção subordinativa, né? Ela vai apresentar uma outra oração. Não pode haver uma vírgula entre uma conjunção, porque ela conecta aqui, ó, essa oração, aqui é uma oração, a esta outra oração aqui. Errada a vírgula. Cabe lembrar de... Não, quem lembra, lembra algo. Esse de não está presente. Então, A errada, B está incorreta. Cabe lembrar que uma das razões do fracasso do socialismo real foi, ao longo dos anos, aqui seria melhor colocar duas vírgulas, ó. Foi, ao longo dos anos, um adjunto adverbial no meio da oração, ele fica entre duas vírgulas. Dos anos, a ausência de estímulos do gênero aos trabalhadores. C. Cabe lembrar que, olha o outro problema aqui, o que com vírgula? Não é isso, pessoal. Ao longo dos anos é um adjunto adverbial de tempo, né? É um adjunto adverbial de tempo. Adjuntos adverbiais, pessoal, quando eles são compostos de mais de uma palavra, eles devem ficar entre duas vírgulas quando estiver no meio da oração. Porque eles podem ser deslocados para o fim da oração sem prejuízo nenhum. Olha, cabe lembrar que uma das razões do fracasso do socialismo real foi a ausência de estímulos do gênero aos trabalhadores ao longo dos anos. Então aqui está intercalando aqui um adjunto adverbial de tempo no meio da oração e ele deve ficar entre duas vírgulas. A letra C está correta, tá? D. Cabe lembrar, olha, quem lembra, lembra alguma coisa. Esse é o objeto direto e esse verbo é transitivo direto. Entre o verbo e seu objeto não pode haver essa vírgula aqui, tá? Cabe lembrar que uma das razões do fracasso do socialismo real ao longo dos anos, entre duas vírgulas está correto, foi a ausência de estímulos de gênero aos trabalhadores. Essa está incorreta por esse apontamento da vírgula aqui. A alternativa E diz o seguinte, aqui embaixo, vamos acompanhar. Cabe lembrar de que, veja, quem lembra alguma coisa, não de alguma coisa, né? Então cabe lembrar que aqui, ó, que ao longo dos anos e não de que, né, pessoal? Então cabe lembrar que e não de que. Portanto, aí a alternativa correta é a alternativa C. Tá certo, pessoal? Ótimo. Pessoal, é o seguinte, hein? Vamos interrompendo essa aula aqui para ela não ficar longa demais. A gente tem sempre aí uma proposta de gravar aulas que durem entre 20 e 30 minutos para vocês poderem encaixar aí na rotina de estudos de vocês, tá certo? Eu vou ficando por aqui e vamos continuar a resolução dessa prova aqui. Quanto mais se resolve, mais observações são feitas, mais a gente vai aprendendo. Ok, então? Eu fico por aqui, um grande abraço. Se inscreva no canal se você gostou dessa resolução. Nós temos muito conteúdo aqui, tem as playlists. Visite aí, deixa aí o seu gostei, o seu like e também a sua inscrição. Abraço, pessoal. Bons estudos aí, hein?